Eu quero falar hoje sobre engano, ou engano. Nesses dias eu tenho visto muita pilantragem, temos recebido, em especial hoje pela manhã eu recebi uma ligação de uma pessoa muito querida, e a pessoa falou assim: pastor, eu estou recebendo uma mensagem, essa mensagem está falando que é da Caixa Econômica e está pedindo alguns dados. Eu falei: bloqueia esse número, apaga essa mensagem, que isso aí é do maligno. Mas pastor, não foi uma pessoa que mandou, foi uma pessoa usada pelo maligno. Esses dias atrás eu gravei um vídeo, porque eu recebi uma mensagem, recebi uma ligação, literalmente, de uma pessoa dizendo que era do Ministério da Saúde, estava fazendo uma pesquisa sobre o Covid. Eu falei: mas como o Ministério da Saúde tem meu telefone? Eu me achei importante. Eu falei: poxa vida, o Ministério da Saúde tem o número do meu telefone, que coisa fantástica, né? Não, foi pelo seu CPF. Eu falei: meu Deus, eles têm até meu CPF, tem meu telefone e meu CPF. Daqui a pouco eles têm minha conta bancária para fazer um Pix para mim também, uma transferência, né? Que nós estamos precisando. Aí ele veio naquela conversa mole, no final das contas ele mandou um número para mim, um código, querendo clonar meu celular, querendo clonar meu WhatsApp. Mas graças a Deus, por revelação de Deus, pelo favor de Deus, a gente conseguiu perceber o golpe, e aí nós conseguimos parar aquela situação naquele momento. Mas infelizmente muitas pessoas têm sido enganadas, e é todo dia isso, todo dia existem centenas de pessoas por todo o Brasil sofrendo golpes. E a palavra é: cuidado com o engano. E quem é o enganador? É o diabo. É o diabo no homem, ou talvez o diabo do homem, pode ser também. Mas Satanás tem um papel nesse negócio. O papel dele na realidade é nos enganar. O papel dele é nos dilubriar, é trazer falsidade para a nossa vida, é trazer engano para a nossa vida. Então, o tema da minha palavra hoje é cuidado com o engano. E eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Tem uma projeção ali para você, mas se você puder abrir a sua Bíblia, marcar, se você estiver acessando, marque esse texto. Ele é de veras importância. Diz assim: conheço um homem em Cristo. Perdão, estou lendo 12, é o 11, perdão. 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Olha que coisa linda. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva. Irmãos, está muito alto aí? Que aqui está. Se puder baixar um pouquinho o retorno, tá? Fazendo um favor. Talvez eu fale um pouquinho mais alto. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguma sorte corrompida vosso sentimento, e se a parte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não pregamos, ou não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que antes não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçaste, com razão o sofrereis. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ela é viva, a Tua palavra é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela tem poder, ó Deus, de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Traga revelação, Senhor, ao nosso coração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Amados, quando eu olho para este texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, eu vejo o cuidado do apóstolo Paulo àquela igreja. O apóstolo Paulo começa o versículo de número 2 com um coração pastoral. Ele fala assim: com zelo eu tenho ensinado vocês, com zelo, e não é um zelo daquele homem que zela por um carro, daquela mulher que zela por uma casa, daquele empresário que zela pela sua empresa, daquela pessoa que zela pelas coisas materiais. Ele falou assim: eu tenho zelado por vocês com zelo. Quem está aí? Você está, só o corpo aqui foi? Com zelo? Ah, meu Pai, com zelo de Deus. Amados, imagina um pastor falando a uma congregação, dizendo: eu tenho zelado por vocês, com zelo de Deus. Para que eu tenho zelado por vocês? Para que vocês se apresentem diante do noivo como uma noiva incorruptível, com uma noiva que não tem com quem se envergonhar, porque o noivo de fato virá, e vai ter as bodas, vai ter o casamento. O noivo tem se preparado para se encontrar com a noiva para esse casamento, e nós sabemos aqui que é uma tipologia, uma figura de linguagem. Ele está falando da igreja de Cristo. Então Paulo fala assim: eu tenho cuidado, eu tenho zelado de vocês, assim como um pai zela pela filha para entregar ela ao noivo no dia do casamento. Apesar que hoje nós temos que entender que não está bem assim em muitas famílias, né? Os pais não estão nem aí para os filhos, não estão nem um pouco preocupados, a realidade é essa. Mas Paulo aqui, ele diz: eu tenho olhado para vocês. Entenda, é o olhar de Paulo para aquela igreja, para aqueles irmãos, para aquela comunidade, e que cabe para nós hoje. E ele fala que esse olhar é um olhar do olhar de Deus, é um zelo que vem do zelo de Deus, para que possamos nós chegarmos para essas bodas, para esse encontro com o Cristo, para esse encontro com o noivo, e sermos irrepreensíveis. Aleluia! Aí ele entra numa segunda ideia aqui, que ele fala assim: eu tenho um temor. Ele começa o versículo 3 dizendo: eu tenho um temor, mas temo que... E aí para. Imagine só, a pessoa chegando falando: olha, eu tenho cuidado de você, eu tenho zelado por você, como Deus zela. Eu tenho olhado para você com um olhar de carinho, com um cuidado de carinho, para que você seja irrepreensível, para que você seja perfeito, para que você tenha um encontro perfeito com Cristo. Mas eu olho para você e aplico todo esse zelo, mas tem algo que teme o meu coração: que você não seja enganado, que não haja o engano, que não haja engano sobre a sua vida. Paulo dizendo que não haja engano sobre a vida da igreja, para que a igreja não fique enganada, ou não seja enganada. O medo do apóstolo Paulo, o temor do apóstolo Paulo aqui, é que a igreja de Coríntios fosse enganada, que a igreja Batista Mirante da Serra e os nossos ouvintes fossem enganados. E hoje é o temor nosso, que as pessoas sejam enganadas. Nós ficamos preocupados, não temos mais confiança em vários mecanismos, com medo do engano. E é prudente isso, esse temor é prudente. Paulo, ele temia que a igreja fosse enganada, e aqui ele faz um paralelo a Gênesis capítulo 3. Ele diz: olha, eu temo que assim como a serpente enganou, e a serpente aqui, ele está fazendo uma alusão a Satanás, assim como o inimigo das nossas almas enganou Eva, que vocês não sejam enganados. E ele faz essa ligação a Gênesis capítulo 3.
da conversa que Eva teve com a serpente. Eu sou aqui fascinado por Gênesis, porque eu fico imaginando como que uma pessoa em sã consciência pode conversar com uma cobra. Como que pode? Conversei hoje com uma mulher, e ela falando a primeira vez que ela falou, acho que eu matei frango umas 2 vezes na vida, ela dizendo. E a primeira vez ela conversou com o frango. Aí eu estava pensando na mensagem, aquilo que eu ia pregar, eu falei, se uma conversou com a cobra, a outra pode conversar com o frango, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Mas imagine eu conversando com a cobra, de jeito nenhum. Esses dias eu estava fazendo exercício físico, pedalando, e a hora que eu passei assim, eu vi uma serpente, né? Sei lá se era venenosa ou não, que eu não paro para ver esse negócio não. Mas ela estava passando na beira da estrada, assim, no asfalto, na parte. Eu falei, meu Deus, ainda bem que aqui é descida. Ela nunca vai me vencer nessa descida, nunca vai me vencer, que eu vou correr mais do que ela. Agora eu vou parar para conversar com uma serpente. Claro que eu entendo aqui que a serpente não era apenas esse animal que rastejava, mas era algo que transcende a nossa ideia de cobra. E não era um bicho feio. Porque ninguém para conversar com um bicho feio, né? Porque nós temos a ideia, amados, e eu preciso da sua atenção agora, por favor. Nós temos a ideia que o enganador, ele vai vir com rabo, com chifre vermelho e de tridente na mão. Para com isso, isso é mitologia. Isso é mitologia. Nem Hollywood tem apresentado mais o diabo desse jeito. Assiste os filmes que apresenta a figura do maligno. É o cara bonitão. E o enganador, ele sempre vem em boa aparência, em conversa mole, em conversas que vai te fisgar. Foi assim com Eva, e o temor do apóstolo Paulo era esse: ei, eu tenho zelado com o zelo de Deus, para que vocês sejam irrepreensíveis para o dia das bodas, mas eu temo que vocês sejam enganados, assim como a serpente enganou a Eva. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu sou muito melhor que Eva. Eu fico pensando, será? Aquela mulher que tinha uma comunhão com Deus continuamente, que o marido dela não era nada menos do que o Adão, o cara a qual Deus criou, com as suas próprias mãos. Eles estavam num lugar chamado o Jardim de Deus. Eles não estavam congregando numa igreja batista, numa igreja de outra denominação. Eles estavam congregando no jardim de Deus, a qual toda a viração do dia, olha aqui para mim, todo dia. Não era 2 vezes na semana ou 1 vez para alguns. Era todo dia. Deus vinha e sentava com o casal e batia um papo, um TSD, um tempo a sós ali com eles. E aí você acha às vezes que você é melhor que Eva. Ou tem a espiritualidade maior do que de Eva. Mas o temor do apóstolo Paulo faz todo sentido para a realidade que nós estamos vivendo hoje. E a pergunta que nos cabe nessa hora é: como ter um sentimento corrompido do que o apóstolo Paulo fala na sequência do texto? Ele fala, para que a serpente não venha te enganar, como enganou Eva, e você tenha o sentimento corrompido. Entenda que não é simplesmente a pessoa desviar. O temor do apóstolo Paulo não é que aqueles irmãos viessem a desviar, não. Mas que o sentimento deles sofresse um dano, fosse corrompido. Você lembra? Quem lembra da época do CD aqui? Nós já chegamos nessa geração, irmão. Nós esquecemos da época do CD. Você lembra que você carregava uma pochetezinha, né, cheia de CD no carro, né? E aí os crentes conseguiam comprar CD pirata e trazer para tocar no louvor. Era um negócio fantástico, né? Oh, meu Deus do céu! Era um negócio assim espetacular. Graças a Deus, Deus não livrou desse mal, né? Acabou com o CD. Mas, olha só, de vez em quando você pegava um CD, principalmente se você comprava aqueles 3x10, que eles vinham corrompidos,
que era um CD corrompido? Ele vinha com algum risco, com alguma mancha. O CD por si só estava perfeito, mas a hora que você colocava ele para rodar, ele estava corrompido. E você não conseguia acessar, ou talvez você acessava, mas não estava num todo perfeito. Estava com algumas falhas, com alguns defeitos, seja de imagem, de áudio, ou às vezes nem pegava. O temor do apóstolo Paulo é o temor do nosso coração nesses dias. Que a igreja não venha a ser corrompida. Não, ele não está falando, olha que irmão A, irmão B vai desviar, não. Mas que o sentimento não venha corromper. E aí, o que é um sentimento corrompido? Versículo 4. Versículo 4 explica o que é um sentimento corrompido. Se vocês ouvirem outro Jesus, porque se alguém vindo, pregai-vos outro Jesus. Amados, o que tem de Jesus sendo pregado? Tem Jesus que manda a pessoa para o inferno, tem Jesus que salva depois de salva, tem Jesus para tudo que é tipo. É verdade ou não é? Você já ouviu alguém falar que Jesus salva uma pessoa hoje e amanhã Jesus manda ela para o inferno? Eu fico pensando, como que pode? Aquele que morreu pela nossa vida nos salva hoje e amanhã ele fala, agora eu não quero te salvar mais porque você não mais me serve. Tem cabimento? Existe vários Jesus e Paulo fala, olha, você pode se corromper pelo engano quando você der lado para a pregação em nome de outro Jesus. Isso te corrompe. Isso traz um dano no seu sentimento. Ele fala mais. Se houver receber outro espírito, a não ser o Espírito de Deus. Aí ele diz mais, se ouvir outro evangelho, que não seja o evangelho das boas novas. Se você receber essas coisas na sua vida, você tem um HD corrompido, CD corrompido, o seu sentimento corrompido. E aí então você começa a receber e a fornecer sentimentos, informações para o enganador. E aí o enganador, ele, desde a antiguidade, ele vem usando as mesmas armas para destruir a obra de Deus, para enganar o povo de Deus, que é a igreja. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15, ele diz assim, Gênesis 2,15, acompanha comigo. Olha só. Deus colocou o homem no jardim. E disse, lavrai a terra e guardar. Não está escrito isso? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim de Deus, no Éden. Para quê? Para lavrar. Lavrar é difícil de entender? O Anisão, né? A gente vai lá no sítio dele, de vez em quando ele está lavrando a terra. Ele está lá, lavrando. Mas e o cuidar? São coisas diferentes. Cuidar do quê? Nessa hora que Deus dá essa palavra, que coloca Adão no Éden, não tinha a Eva ainda. Então, o cuidar é o cuidar do quê? A palavra cuidar ali no hebraico tem a ver com não ser enganado, com vigiar, com não perder, com dar a atenção. Então Deus está falando, olha meu amado Adão, eu vou colocar você no jardim, e você vai lavrar esse jardim, mas você também vai cuidar, para que não seja enganado. Para que ninguém te engane, para que o enganador não venha e destrua o plano que eu tenho sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os negócios que eu estou te confiando. Deus deixou claro para que Adão não desse lado ao enganador. Fica claro, guarde. 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Paulo ainda fala nessa igreja, dizendo, olha, não ignoreis os enganos do diabo, as astúcias, árdios, né? Ali ele está, ardes,
Não vos deixe ser ignorantes para com astúcias do inimigo. O inimigo não tá brincando. E eu sei que você está esperando encontrar o inimigo, ou você só acha que o inimigo vem em formas de possessão maligna, quando a pessoa está lá toda torta. Para com isso. Nós precisamos ter maturidade espiritual. Nem todo mundo que está endemoniado está com mão para trás, ajoelhado e urrando que nem um leão. Para com isso. Na realidade, quando as pessoas se encontram nesse estado, gosto eu de dizer que são demônios kamikaze. Por quê? Vai ser expulso. Já viu alguém? Alguém vai chegar ali, vai pôr a mão na cabeça daquela pessoa e vai expulsar aquele demônio e pronto. Agora, aqueles que são sorrateiros, que vêm em boa aparência, que vêm com planos de negócios inatingíveis. Irmãos, esse você cuida. Você cuida que tem que ter muito jejum e muita oração para expulsar eles. Porque você não está esperando eles nessa forma. Eu penso e conjecturo eu aqui que Eva não estava esperando a serpente daquela maneira. Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. Olha o que diz. Olha o que diz. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: amiga, não foi assim que Deus disse? A parte amiga aqui é tradução pastor JJ. Você acha que a serpente chegou e falou assim: ô, sua tonta? Claro que não, filho. Aqueles que brincam falam: olha, a proposta é o seguinte, como que você emagrece? Aí Eva falou: uau, é isso aí, vamos lá. Mas isso é brincadeira. Olha o que diz a serpente. Olha o que ela fala. É assim que Deus diz: não comerás de toda a árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Vem cá, você vai acreditar agora na palavra de Deus ou na palavra da serpente? Você prefere acreditar na palavra de vida ou na palavra de morte? Porque o paralelo é o mesmo. O paralelo é o mesmo. Deus diz: certamente morrerá. A serpente diz: certamente não morrerá. Antes do pecado que Adão e Eva cometeu, de desobediência, falo eu, cometeu o pecado de incredulidade. Porque ela acreditou mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus. Toda vez que você acredita mais na palavra do inimigo do que na palavra de Deus, você dá lado ao enganador, você está sendo enganado. O enganador está operando na sua vida. Porque foi assim, e esse era o temor de Paulo. Esse era o temor que Paulo tinha à igreja. Mas olha o que diz mais o texto. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E ele coloca um upgrade, ele fala: olha, é Deus que está escondendo o melhor, porque Deus sabe que o dia que vocês comer, vocês serão iguais a Deus. Vocês vão conhecer algo que vocês não conhecem ainda. Vocês vão ter prazeres que vocês não têm ainda. E hoje, amados, tudo está valendo em nome do prazer. Tudo. Tudo. Mas ninguém pensa: nasci pobre, vou roubar um banco. Já que o que vale é o prazer. Ninguém pensa nisso, né? Ao menos deveria.
Mas nas demais coisas que ferem o caráter de Deus, a gente dá mais valor ao prazer, ou às necessidades da carne, do que para a palavra. Em outras palavras, a gente crê mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus. Quem está entendendo, fala amém. Aleluia. Só para saber que você está aí. Mas olhe só, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aquilo que Deus falou em Gênesis 2, versículo 15, Adão agora descumpriu. Ele deixou de guardar. Ele deixou de guardar. Amados, a hora que nós achamos que somos fortes, é nessa hora que nós somos mais vulneráveis aos ataques da serpente. A hora que nós pensamos que não precisamos mais guardar, que estamos totalmente preenchidos, que somos tão crentes que nada abala a nossa fé, é nessa hora que vem o ataque. E olha que muitos não conseguem romper, porque eles deixam de guardar. Eles deixam de guardar. Então observe que Eva tinha um negócio aqui. Ela tinha entendimento da palavra, não tinha? Porque você pensa assim, tem como eu enganar alguém que não sabe de nada? Não, porque não sabe de nada, em qualquer coisa que você fala, você não está enganando. Você está trapaceando mesmo, a pessoa não sabe. Agora, quem sabe alguma coisa é enganado, porque acha que sabe tudo. Então Eva falou, olha, eu sei que Deus disse. Ela tinha conhecimento da palavra. Ei, crente, ei, você que lê a Bíblia, cuidado, porque a serpente vem para enganar, inclusive nós que conhecemos a palavra. Eva, ela conhecia a palavra, e Satanás não pega ninguém para fazer grande destruição que não conheça a palavra. Na realidade, eu acho que ele gosta de pegar aqueles que têm muito conhecimento da palavra, para enganar. Isso falo eu. Porque observe que a mesma armadilha foi para com Jesus. Porque o plano de Satanás sempre vem para relativizar a palavra de Deus. É o seguinte, não, hoje casar 5, 6 vezes tem problema, mas não. Não, hoje não, pode tudo, filho. Pode tudo. Se você pregar contra o pecado e falar com algum irmão, a palavra que você prega fica emburrado, muda de igreja. Essa igreja fica falando do pecado dos outros. O pastor fica mandando recado para mim. Por quê? Porque o papel de Satanás é relativizar a palavra. O inimigo não falou para Eva, falou, olha, Deus quer que ele mentiu, está tudo errado o que ele falou, é tudo balela. Vamos crer em outra coisa. Ele não fez isso. Ele falou, não foi isso que Deus disse. Mas será se Deus não está querendo esconder alguma coisa, um melhorzinho? E ele fez isso com Jesus. Mateus 4:1, quando você vai ver o relato da tentação de Jesus, ele usa a mesma artimanha. Ele vai falar assim, transforme pedra em pão, se você é o Filho de Deus. E aí Jesus fala, não, nem só de pão viverá o homem. E aí, Satanás naquela hora descobre que com quem ele estava falando conhecia a palavra, porque na realidade o inimigo ali estava testando se de fato aquele era Jesus. Se de fato aquele era o Filho de Deus, a quem ia esmagar a cabeça dele debaixo do seu calcanhar. Então ele pergunta, se tu és o Filho de Deus, prova. Ele falou, não preciso provar nada a ninguém, porque a palavra diz. E a hora que Jesus fala, a palavra diz, ele muda o jogo.
Olha a segunda proposta dele. Olha a segunda proposta. Pode continuar, filho, vai mais adiante. Pode ir mais. Aí. Ele, porém, respondeu e disse, mais um. Então o diabo o transportou para a cidade santa. Ele falou, já que você conhece a Bíblia, vão para a Bíblia. Vão para a cidade santa, colocou na cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo. E falou assim, olha, já que você quer ir para a Bíblia, vamos para a Bíblia. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Cidade santa. Aí Jesus fala, lanço não. Aí ele fala assim, não, mas você se lança, porque a palavra diz que Deus dará ordem aos anjos para te segurar para a mão. A Bíblia diz isso ou não diz? Diz. Mas Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele mais uma vez, seguinte, ele usa a palavra de novo. Ele fala, então é o seguinte, só me adora. O que tem adorar dois deuses? Não é assim hoje? Fala para mim, irmãos, mudou. O que tem? Você ter duas mulheres, dois maridos, dois homens, né? Dois maridos não tem jeito, né? Dois homens. O que tem? O que tem você sonegar imposto? O que tem você roubar? O que tem você trapacear? O que tem? O que tem? Não tem nada a ver. Se lança, se dobra, se ajoelha. O que tem? O que tem? Sempre relativizando a palavra. Sempre colocando entre parênteses, não dá nada. Rapaz, você não vê o seu pastor prega o evangelho da graça, Deus te ama, e é de fato, Ele te ama, não é pelas suas obras, é pela obra de Cristo, amém? É por isso que o Senhor nos ama. Agora, uma vez que eu entendo que sou amado pelo Senhor, eu volto para o Éden, eu volto para o jardim de Deus, e a palavra continua a mesma, lavrar e guardar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a obra do Senhor, nós temos que evangelizar, temos que apregoar o evangelho, temos que fazer a obra de Deus acontecer na face da terra. E agora eu tenho que guardar, que eu estou no centro do coração de Deus, eu não estou no centro da minha vida, que nem diz esses livros de autoajuda que nós lemos. Você não é o centro do seu eu não, filho. Quem tem que ser o centro do seu eu tem que ser Jesus, amém? Quando você está no centro do seu eu, você faz muita coisa errada. Porque você tem que guardar, lavrar e guardar. Então, o inimigo identifica o Filho de Deus pela palavra. Sabia disso? Ele não identificou Jesus no primeiro momento. Ele falou, tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Milagre. Eu já disse isso no passado. Não é só Deus que faz não, tá? Eu já estive dentro de centro espírita e ver coisas extraordinárias acontecendo. Aquilo que nós chamamos na igreja de milagre. Você assiste um show de mágica, você vai chamar de milagre algumas coisas. Então pare de ficar ligado, porque fez já viu, aqui no Mirante passou a época do pessoal do ouro na mão? Vocês assistiram algum pregador que fazia ouro aparecer na mão? Quem vendeu o ouro e pagou conta aqui? Engraçado, eu nunca vi ninguém mesmo. Dente de ouro apareceu, vendeu o dente e quitou as dívidas, abriu um negócio próprio, ninguém? Mas quem viu esses milagres? Eu não estou julgando a pessoa aqui se é do diabo não, irmãos. Nem conheço a pessoa, nem tenho autoridade para isso. Mas entenda que nem todo mundo que faz esses espetáculos é de Deus. E esse é o medo do apóstolo Paulo. Não vos enganeis, não deixe se enganar pelo que seus olhos contemplam, pelo que enche os seus olhos, que você fala, uau, isso é, meu Deus, é de Deus mesmo. Só porque o cara deu uma rajada de glória, um pulinho, uma cambalhota, você está falando que a pessoa é de Deus. E ela vem pregando outro Cristo, outro evangelho, trazendo outro espírito para a sua vida. E você começa então a se corromper. As informações bíblicas, as informações do espírito que está sobre a sua vida, começam a se corromper. Temos
nos sintonizar com o canal do céu. Isso é uma das formas de nós nos guardar. Mas imagine um rádio. Hoje, muitas pessoas ainda usam rádio, né? Mas o rádio, principalmente os de carro, esses digitais, você tem uma função que a hora que você aperta no botão e segura lá, ele começa a caçar e fazer uma autossintonia. Então ele passa em todas as rádios que está dando estação, né? Não, em todas as estações, né, que está dando sinal, e começa a sintonizar automático. E assim é o nosso espírito às vezes começa a sintonizar as estações erradas. Pedro um dia se ligou na estação do céu. Lá em Mateus capítulo 16, Pedro vira para Jesus, Jesus fala, quem estão falando que eu sou? Moisés, Elias, quem que é? Pedro fala assim, ei, o Senhor é o Filho de Deus, é enviado de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e fala assim, não foi nem carne nem sangue que te revelaste, mas foi o próprio Deus, aleluia. Mas ninguém falou para ele, Deus não foi lá, o anjo não desceu e falou, olha Pedro, esse aí é Jesus, ninguém fez isso. Ele estava conectado à estação do céu, ele estava sintonizado com Deus, e ele recebeu essa revelação. Minutos depois, mudou a estação, foi para a estação lá de baixo. Jesus começa a falar que vai morrer na cruz para remissão de pecado. Pedro na hora trocou de estação, falando, vai não. O Senhor não vai morrer, eu não vou deixar. O que Jesus vira para ele? E fala, afasta-te de mim, Satanás. Pedro colocou a mão para trás, virou o olho, começou a babar, a cabeça começou a rodar que nem no exorcista. Não, filho. Pedro estava conversando com ele. Falou, não Jesus, você não vai não. Você não vai morrer na cruz. Jesus vira e falou assim, você está na estação errada. Sai daqui, Satanás. A nossa vida é da mesma forma, nós nos sintonizamos. E aí com essa ideia, nós fizemos uma placa ali, que quando você chegar, né, é para você se conectar no Wi-Fi, né, na estação da fé, porque hoje não é estação de rádio, nós já queremos, qual que é o Wi-Fi aqui? E aí você vai se conectando em qualquer Wi-Fi espiritual. Ei, se conecte no Wi-Fi do céu, amém? Lá nunca cai, nunca cai. 24 horas por dia, informação direto do céu para você, amém? Aleluia! Ananias também fez isso. O próprio Pedro, que já tinha essa experiência, chegou para Ananias e falou, Ananias, por que você deixou Satanás enganar o seu coração? Lá em Atos capítulo 5, versículo 3, coloque por favor. Ele falou, por que você deixou Satanás enganar o seu coração, filho? E disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que você deixou ele te enganar? Por que você se conectou nesse Wi-Fi? E aí vem a tragédia sobre a vida de Ananias. E aí eu posso aplicar essa mensagem nessa noite, dizendo para você, como que nós podemos nos cuidar, para que não sejamos enganados. Eu quero ler 2 textos bíblicos, rapidamente com você. E aí esse, se você puder anotar, se você puder marcar aí na Bíblia, é importante. O primeiro texto está em 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente, olha o que diz. Essa palavra expressamente que é importante. A necessidade, a importância, o Espírito de Deus está em letra maiúscula, o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos, nunca foi tão último tempo que nos nossos dias, não é verdade? Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Você já viu algum desviado falar assim, não, o demônio falou para mim e eu desviei? Você já viu alguém falar isso? Você nunca viu um desviado falando isso? Não, eu vi um espírito demoníaco e por isso que eu desviei. Não. Mas você conversa com todas as pessoas que apostataram, que abandonaram a fé. Todas elas deram ouvido ao engano, seja uma fofoca,
seja uma palavra mal colocada, mas todas elas, o princípio foi o engano. Satanás estava por trás, trazendo engano. Nos últimos dias, expressamente, isso vai acontecer de grande forma. Muitos vão abandonar a fé, porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores. E a doutrina de demônios. Pela hipocrisia do homem que fala mentiras, tanto cauterizada a sua própria consciência, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quem fez isso? O homem, na sua hipocrisia. Agora, mesmo o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, mas na sua segunda carta, no mesmo capítulo 4, fica fácil de você guardar esse texto, porque 1 Timóteo 4:1, né? 2 Timóteo 4, agora em vez de ser o 1, você vai para o 3, é a continuação. Olha o que ele diz, 1 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. Você já coçou o ouvido? Pensa que negócio que incomoda. Tendo coceira no ouvido, amoestarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Paulo fala, Timóteo, vai chegar o tempo em que a palavra da graça, a doutrina bíblica, vai dar coceira no ouvido do povo. Eles vão abandonar, eles vão aguentar. Por quê? Porque eles criaram para si doutores que vão pregar na sua própria concupiscência. Sabe o que é isso? Vão fazer coisas para Deus que Deus não recebe. Olha, para você fazer isso, para Deus te aceitar, você precisa fazer isso. Para Deus te amar, você precisa dar uma oferta. Para Deus abençoar a sua vida, você precisa vender a sua casa e entregar. Para você ser curado, você precisa dar o seu Isaac. E aí vai, irmãos, eu citei apenas algumas doutrinas da concupiscência. E aí vai. Tudo que coloca um porém para Deus fazer é concupiscência, desejo desenfreado, que concupiscência é isso, desejo desencontrolado. Infelizmente, tem muito pastor querendo dominar a vida das ovelhas, com desejos de domínio, desejo descontrolado por liderança, por poder, por dinheiro, e aí vai. Minha palavra hoje não é trazer condenação para a vida de pastor nenhum. Quem sou eu para fazer isso? Mas essa é a verdade. E as pessoas começam a ter coceira no ouvido quando ouvem a palavra do amor, a palavra da graça, a palavra do evangelho puro. E eu termino e quero te convidar, se você puder já colocar sobre os seus pés. Pastor, como faço para não ser enganado? Primeira coisa que você precisa fazer é não se encher, não inflar o seu ego espiritual. É não achar que você sabe demais. Eu gosto de uma palavra do pastor Abe. O pastor Abe fala assim, não tenha a sua mente fechada demais, para que você não receba nada, mas também nem aberta demais, para que seus miolos não caem no chão. Em outras palavras, tenha sensatez, tenha cuidado com quem ministra na sua vida, em quem você ouve, em quem você acredita. Você tem a palavra de Deus, aleluia por isso, você tem consciência da palavra. Mas Satanás usou Eva, que tinha consciência da palavra, e foi enganada. Pedro, que teve revelação, que sintonizou no céu, logo sintonizou na estação errada. Ananias, que deixou o seu coração ser cheio do engano.
Todos esses conheciam a palavra, todos esses tiveram experiências sobrenaturais com Deus, mas foram enganados. O nosso modelo é Cristo. Cristo não deixou ser enganado. Não deixou ser enganado. Agora, há uma pergunta. Abaixa só um pouquinho. Há uma pergunta. Como que eu faço? Como me comportar para não ser enganado? A resposta quem dá é Jesus. João 8,32. O que diz a Bíblia em João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira coisa, conheça a palavra, conheça a verdade. Segundo passo, pastor, que eu devo dar após de conhecer a verdade: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Coloca para mim o 14, aí nós vamos orar. O 14 e o 15. Olha o que ele diz, 1 Pedro 14:15. Essa é a sua segunda atitude. A primeira atitude é conhecer a verdade. A verdade é Cristo que te liberta do engano. Se você foi enganado, se você foi dilubriado, se você está andando em engano, se entregue a Cristo. Tenha experiência com Cristo, conheça a palavra que é Cristo. Segunda atitude, como filhos da obediência, porque agora você já conhece, você já entregou a sua vida a Jesus. Como filhos da obediência, não vos conformeis com a concupiscência de que antes havia em vossa ignorância, versículo de número 15. Mas é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Repita assim comigo: eu sou santo em toda a maneira de viver. Não é só vir aqui na igreja e ser santo aqui na igreja, é ser santo em toda a maneira de viver. Aí ele diz o texto que eu citei, versículo 16: sede santos, porque eu sou santo, por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a atitude que você precisa ter para não ser enganado. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos trouxe clareza à nossa mente, de como não cair nas armadilhas de Satanás, de como não ser enganado. Ó Pai, que a tua palavra continue dando clareza àqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar o Senhor? E aí nós já estamos em liberdade, amém? Que Deus abençoe. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do